Dona Ivone tinha 70 anos quando percebeu que se não deixasse algum tipo de prova, ninguém acreditaria nela. Não porque estivesse confusa ou fragilizada pelo luto, mas porque a mulher que a maltratava todos os dias era educada demais, simpática demais e admirada demais para levantar qualquer suspeita. A nora sabia disso. Paula Dornelles Valente tinha absoluta certeza de que jamais seria desmascarada. Pelo menos não por uma idosa simples, recém-enlutada, vivendo dentro da casa do próprio filho milionário. Durante semanas, Ivone suportou em silêncio. Engoliu palavras, disfarçou o medo, fingiu normalidade. Até que numa noite em que o coração apertava mais do que o habitual, ela enviou uma única mensagem. Curta, direta, uma mensagem que não explicava tudo, mas dizia o suficiente para mudar o rumo daquela história. O que Paula não imaginava era que aquele gesto simples carregava o peso de meses de humilhação, medo e uma verdade que ninguém mais havia enxergado. Ricardo Valente jamais pensou que algo assim pudesse acontecer sob o próprio teto. Mas naquela noite, quando o celular vibrou com a mensagem da mãe, tudo começou a desmoronar. CTA inicial. Antes de começar, se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, se inscreva no canal e ative o sininho. Essa história não é sobre vingança. É sobre coragem silenciosa e sobre como, às vezes, a verdade precisa de uma única mensagem para começar a emergir. Agora vamos ao início dessa história. Bloco 1. Solidão crescente. A morte do marido ainda era recente quando Dona Ivone começou a sentir que a casa ficara grande demais para o silêncio que carregava no peito. O homem com quem dividira a vida por décadas não era apenas seu companheiro, mas também o alicerce emocional da família que haviam construído juntos. Músico por vocação, ele preenchia os dias com sons simples, melodias que tornavam até as manhãs difíceis um pouco mais leves. Quando se foi, levou consigo uma presença que nunca mais seria substituída. Aos 70 anos, Ivone encontrou-se numa realidade que nunca havia imaginado enfrentar sozinha. A rotina permanecia, mas esvaziada de sentido. Acordava cedo por hábito. Arrumava a casa porque não sabia fazer diferente. Preparava café para uma pessoa só. Tudo no automático, como quem segue em frente porque não conhece outro caminho. As paredes guardavam memórias em cada canto. A poltrona onde ele costumava sentar para ler. O suporte de violão vazio no canto da sala. As partituras inacabadas, ainda espalhadas sobre a escrivaninha. O luto não era apenas a ausência dele, era a ausência do futuro que haviam planejado juntos. Os planos de viajar para a praia que ele tanto amava. Os domingos tranquilos que não aconteceriam mais. As conversas noturnas sobre tudo e sobre nada, que faziam parte do tecido da vida deles. Ricardo sentiu essa ausência de forma profunda, ainda que à distância. Embora tivesse seguido um caminho muito diferente do padrasto, sempre reconheceu nele o homem que lhe ensinara valores que dinheiro nenhum comprava. Foi ele quem o acolheu quando Ricardo ainda não era ninguém, um adolescente nervoso tentando se encaixar numa nova família. Foi ele quem acreditou quando os primeiros negócios fracassaram, quando Ricardo pensou em desistir. Foi ele quem nunca mediu sucesso pelo tamanho da conta bancária, mas pela qualidade das relações que se constrói. Perder essa referência fez Ricardo olhar para a mãe com um cuidado diferente, ainda que não soubesse exatamente como ajudá-la. A culpa já começava a sussurrar baixinho. Ele deveria ter visitado mais, deveria ter ligado com mais frequência, deveria ter estado presente nos últimos meses do padrasto. Aos 41 anos, Ricardo Valente era conhecido no mundo corporativo como o homem que resolvia o impossível. Empresas à beira da falência o procuravam como último recurso. Ele entrava quando tudo já parecia perdido, quando os credores batiam à porta e os funcionários temiam pelo futuro.
Analisava números com precisão cirúrgica, desmontava estruturas ineficientes sem piedade, tomava decisões impopulares que faziam diretores antigos perderem o emprego, mas que salvavam centenas de outros postos de trabalho. E quase sempre, com disciplina e estratégia, transformava prejuízo em crescimento. Onde havia caos, ele enxergava padrão. Onde havia desordem, ele impunha direção. Onde havia pânico, ele trazia racionalidade. Esse talento lhe trouxe respeito no mercado, dinheiro que nunca imaginou ter, e uma rotina absolutamente exaustiva. Reuniões intermináveis que se estendiam noite adentro. Viagens constantes. São Paulo na segunda, Rio na quarta, Porto Alegre na sexta. Negociações que atravessavam madrugadas, com advogados, contadores e investidores brigando por cada cláusula de contrato. Ricardo acreditava que o trabalho duro era o preço natural do sucesso e, acima de tudo, acreditava que estava garantindo segurança para as pessoas que amava. Jamais passou pela sua cabeça que, enquanto ele salvava empresas inteiras, algo silencioso e destrutivo se deteriorava dentro da própria casa. As ligações com a mãe ficaram mais curtas, as respostas mais contidas. O silêncio do outro lado da linha durava tempo demais. Quando ele perguntava se estava tudo bem, Ivone sempre dizia que sim. Mas havia algo na voz dela, uma hesitação quase imperceptível que incomodava Ricardo, mesmo sem ele saber exatamente por quê. Foi então que ele decidiu que a mãe não deveria passar por aquele luto sozinha. A ideia de levá-la para sua casa surgiu como algo natural, quase óbvio. Ricardo acreditava sinceramente que estaria oferecendo conforto, companhia e segurança. Tinha uma casa grande e moderna numa área nobre da cidade. Uma esposa que sempre se apresentava como prestativa e recursos mais do que suficientes para garantir que nada faltasse. Para ele, fazia todo sentido. Era a solução lógica para um problema identificado. Para Dona Ivone, não era tão simples assim. Ela conhecia o filho, sabia da rotina intensa, das ausências constantes ditadas pelos compromissos profissionais. Não queria ser mais uma preocupação na vida já atribulada dele. Não queria interferir num casamento que, pelas poucas vezes que havia convivido com Paula, já lhe parecia delicado de formas que ela não conseguia nomear. Havia algo nos olhos da nora quando olhava para o marido, algo calculado demais, performático demais. Ivone hesitou. Disse ao filho que ficaria bem sozinha, que precisava apenas de um tempo para processar, para se acostumar com a nova realidade. Mas Ricardo insistiu. Falou com carinho, mas também com aquela firmeza característica, a mesma que usava para convencer investidores céticos. Disse que também precisava dela por perto, que a casa estava vazia demais, sem alguém que trouxesse lembranças boas do padrasto, alguém que conhecesse as histórias que ele havia esquecido. Dona Ivone ouviu, sentiu o amor genuíno do filho e, mais uma vez na vida, colocou as próprias vontades em segundo plano. Sempre fizera isso, primeiro pelo marido, depois pelo filho, sempre priorizando o bem-estar dos outros sobre o próprio conforto. Paula também insistiu, é claro. Usou um tom doce como mel, palavras cuidadosamente escolhidas, gestos medidos e calculados. Disse que Dona Ivone seria muito bem-vinda, que aquele momento de luto exigia união familiar, que família era prioridade absoluta acima de qualquer inconveniente. Ivone ouviu tudo com atenção, mas algo dentro dela permanecia inquieto. Não era desconfiança clara, não era uma certeza. Era uma sensação vaga, difícil de nomear, como quando o ar muda antes de uma tempestade. Ainda assim, decidiu aceitar, sempre pelo filho, sempre para não decepcioná-lo. A mudança aconteceu de forma discreta. Poucas malas, poucas roupas, objetos simples que carregavam o peso da memória. Ivone levou consigo apenas o essencial e algumas lembranças do marido. Entre elas, um pequeno gravador digital que ele usava para registrar ideias musicais.
melodias que vinham à cabeça em momentos aleatórios. Ela o guardou com cuidado na bolsa de mão, sem saber exatamente por quê. Talvez porque ainda carregasse a voz dele em alguns arquivos antigos. Talvez porque fosse uma das últimas coisas que ele havia tocado com as próprias mãos. Talvez por intuição. A casa de Ricardo e Paula era tudo o que se esperaria de um casal bem-sucedido da alta classe média urbana. Grande o suficiente para impressionar, moderna o bastante para demonstrar bom gosto, impecável de uma forma que mais intimidava do que acolhia. Tudo brilhava como se houvesse uma equipe de limpeza passando diariamente, o que de fato havia. Tudo parecia organizado com precisão quase clínica, cada objeto no lugar exato, cada almofada no ângulo perfeito. Os móveis eram de bom gosto, minimalistas, caros sem serem ostensivos. As cores neutras, branco, cinza, bege, transmitiam uma sensação de controle absoluto. Não havia bagunça, não havia peso emocional visível, mas também não havia calor. Não havia as marcas de vida vivida que tornam uma casa um lar. Não havia fotos espalhadas despreocupadamente. Não havia livros largados sobre o sofá. Não havia o cheiro de comida caseira impregnado nas paredes. Ivone sentiu isso desde o primeiro dia. Não era a estrutura nem o luxo, era o clima. Havia algo ensaiado demais na forma como Paula se movia pela casa. Algo performático na gentileza que oferecia quando Ricardo estava presente. Como uma atriz que nunca sai do personagem quando há público, mas que relaxa completamente nos bastidores. O quarto que lhe prepararam ficava no final do corredor do segundo andar, afastado dos outros cômodos. Era bonito, limpo, impecavelmente arrumado com móveis novos e roupa de cama de qualidade. Mas Ivone não conseguia se sentir à vontade. Sentia-se hóspede, não família. Sentia-se vigiada, mesmo quando estava sozinha. Como se as paredes tivessem olhos, como se cada movimento seu fosse notado e julgado. Nos primeiros dias, tudo parecia cordial o suficiente. Paula fazia questão de servir o café pessoalmente, de perguntar se Ivone estava confortável, de demonstrar atenção, mas sempre com Ricardo por perto, sempre com testemunhas. Bastava o marido sair para o trabalho, porém, para o ambiente mudar completamente. O tom de voz ficava mais frio, mais cortante. Os olhares duravam mais do que deveriam, carregados de algo entre desprezo e impaciência. O silêncio entre elas não era confortável, era carregado de julgamento não verbalizado. Pequenos comentários, aparentemente inofensivos para quem escutasse desavisado, iam se acumulando como cortes discretos no papel, difíceis de explicar, impossíveis de ignorar. A senhora não precisa ajudar na cozinha, dona Ivone. Sei que a senhora está acostumada com outro tipo de rotina, mais simples. Deixa que eu arrumo. A forma como a senhora dobra as toalhas não combina com o padrão que mantenho na casa. Ricardo trabalha tanto, fica tão cansado. Não quero preocupá-lo com pequenos desconfortos domésticos. A senhora entende, né? Cada frase era dita com um sorriso controlado, com uma paciência exagerada que soava mais condescendente do que gentil. Mas o recado era claro como água. Ivone não pertencia àquele espaço. Era tolerada por obrigação familiar, não acolhida por vontade genuína. Paula mantinha a imagem perfeita para o mundo exterior. Era educada com os funcionários quando havia outras pessoas observando, carinhosa com visitas, sempre envolvida em causas sociais que despertavam admiração. Falava sobre empatia em posts nas redes sociais, sobre a importância do cuidado com os mais vulneráveis, sobre responsabilidade coletiva. E fazia isso de forma tão convincente, com tanta paixão aparente, que ninguém jamais questionaria sua autenticidade. Dona Ivone, ao contrário, falava pouco. Vestia-se de forma simples, sem grandes vaidades. Preferia não chamar atenção, não ocupar espaço desnecessário. Essa diferença entre a nora eloquente e admirada e a sogra discreta e silenciosa incomodava Paula profundamente.
Era como se a simples existência de Ivone expusesse algo falso na performance cuidadosamente construída. E longe dos olhares do marido, Paula deixava isso muito claro. Ivone passou a medir passos dentro daquela casa. Controlava gestos, evitava fazer qualquer movimento que pudesse gerar conflito ou crítica. Parou de descer para tomar café quando sabia que Paula estava sozinha na cozinha, preferindo esperar que Ricardo acordasse ou preparando algo rápido no próprio quarto. Evitava usar a sala nos horários em que o filho não estava em casa. Limitava-se ao próprio quarto sempre que possível, onde o silêncio, ao menos, era previsível. Ricardo não via nada disso. Para ele, Paula era a mulher que segurava tudo enquanto ele trabalhava. A esposa compreensiva que nunca reclamava das ausências, que administrava a casa perfeitamente, que cuidava de sua mãe com dedicação. Ele agradecia todos os dias pelo apoio, pela paciência, pela compreensão. Ivone via essas cenas em silêncio, sentindo um aperto difícil de explicar. Cada agradecimento do filho era como uma confirmação de que ela não deveria dizer nada, de que qualquer reclamação seria vista como ingratidão ou como ciúme irracional de uma sogra possessiva. Afinal, como explicar algo que parecia invisível para todos os outros? Como descrever a diferença entre o tom de voz usado na frente do filho e o tom usado quando estavam sozinhas? Como provar que os olhares eram carregados de desprezo quando não havia testemunhas? À noite, sozinha no quarto que lhe haviam preparado, Ivone permanecia acordada. Não por insônia comum, mas por medo. Medo de dormir profundamente e fazer barulho ao acordar no meio da noite. Medo de usar o banheiro e a descarga ser ouvida. Medo de tossir, de virar na cama, de existir de forma audível. Medo de fazer qualquer coisa que fosse interpretada como incômodo. Nunca imaginou que aos 70 anos, viúva há poucos meses, teria receio dentro da casa do próprio filho. Nunca imaginou que precisaria se proteger da solidão em meio a outras pessoas. Foi numa dessas noites insones que ela pegou o gravador pela primeira vez com intenção diferente. Sem plano claro, sem estratégia definida. Apenas um instinto de sobrevivência que dizia que talvez ela precisasse de provas, porque intuía, com a sabedoria de quem viveu muito e viu muito, que se um dia precisasse contar o que estava acontecendo, ninguém acreditaria apenas na palavra dela. Começou a gravar algumas conversas com Paula, sempre com discrição. O gravador era pequeno, cabia no bolso, passava despercebido. Não gravava tudo, apenas aquelas interações em que sentia que algo importante estava sendo dito ou não dito. Os momentos em que Paula deixava a máscara escorregar um pouco. No início, ouvir as gravações depois só a deixava ainda mais angustiada. A frieza na voz de Paula ficava ainda mais evidente quando repetida, quando isolada do contexto, quando Ivone podia fechar os olhos e apenas escutar o tom, a escolha das palavras, a crueldade embutida em frases aparentemente educadas. Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio estranho em saber que não estava imaginando coisas, que aquilo era real, documentado, inegável, que se um dia precisasse provar teria como. As semanas foram passando e a tensão só aumentava, crescendo como uma planta venenosa que ninguém mais via além dela. Paula não gritava, não ofendia diretamente com palavrões ou insultos óbvios, mas sabia exatamente como corroer a dignidade de alguém sem deixar marcas visíveis. Um suspiro impaciente quando Ivone entrava na sala. Um olhar de desaprovação prolongado quando a sogra pegava um copo d'água. Uma porta fechada com força desnecessária quando passava pelo corredor. Pequenas violências que não faziam barulho audível, mas que machucavam fundo. Violências que eram impossíveis de denunciar porque soavam ridículas quando verbalizadas. Ela suspirou impaciente. Quem levaria isso a sério? Ela me olhou com desprezo. Como provar um olhar? Dona Jacira, a funcionária que vinha 3 vezes por semana para ajudar na limpeza pesada, começou a perceber.
Via como Dona Ivone ficava visivelmente tensa quando Paula estava por perto. Via como evitava cruzar com ela pelos corredores, como esperava a nora sair de um cômodo antes de entrar. Via como comia pouco, como falava menos ainda, como parecia estar encolhendo dentro da própria pele. Jacira também via o outro lado. Via como Paula mudava completamente quando Ricardo chegava em casa. Como o sorriso aparecia do nada, instantâneo como acender uma luz. Como a voz ficava doce, quase infantil, carinhosa de uma forma estudada. Como demonstrava preocupação com a sogra na frente do marido, perguntando se ela havia comido bem, se havia descansado, se precisava de alguma coisa. A transformação era tão completa, tão convincente, que Jacira muitas vezes duvidava do próprio julgamento. Será que estava vendo coisas onde não havia? Será que estava sendo injusta com Dona Paula, que afinal sempre a tratara bem e pagava em dia? Jacira queria dizer alguma coisa, principalmente quando via Dona Ivone com aqueles olhos fundos de quem não dorme direito há semanas. Mas tinha medo, precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa. Tinha um filho de 6 anos para criar sozinha, aluguel para pagar, contas que não esperavam. Sabia que se Paula desconfiasse de qualquer coisa, seria dispensada sem explicação detalhada, com alguma desculpa vaga sobre redução de custos ou mudança de necessidades. Então, fingia não ver. Limpava em silêncio, terminava o trabalho e ia embora carregando a culpa como um peso extra na bolsa. Mas a culpa a acompanhava para casa, a acordava no meio da noite, a fazia olhar para o próprio filho e pensar: e se fosse minha mãe passando por isso? Ivone percebia o olhar de Jacira. Percebia que ali havia alguém que entendia, mas que também estava presa nas próprias limitações e medos. Não a culpava. Conhecia bem demais o peso do medo e da necessidade financeira. Sabia o que era precisar escolher entre consciência e sobrevivência. Ricardo seguia cego, não por maldade ou indiferença, mas por ausência pura e simples. Saía de casa às 7 da manhã. Muitas vezes voltava às 10, 11 da noite. Quando estava em casa, estava exausto ou mentalmente ocupado com algum problema do trabalho. Via a mãe, perguntava se estava tudo bem e aceitava a resposta curta que ela dava porque era mais fácil, porque havia tanto mais em que pensar. Nunca aprofundava, nunca insistia quando ela desviava o olhar. Confiava que se algo estivesse realmente errado, alguém falaria diretamente, com clareza. Não entendia ainda que o silêncio muitas vezes é justamente o pedido de ajuda mais difícil de ouvir, principalmente para quem está ocupado demais para escutar. Paula acreditava que tinha controle absoluto da situação. Acreditava que o status social, a imagem cuidadosamente construída e a confiança cega do marido eram escudos suficientes. Acreditava que uma mulher de 70 anos, fragilizada pelo luto, jamais teria coragem ou capacidade de enfrentá-la. Afinal, o que Ivone poderia fazer? Para quem recorreria? Quem acreditaria nela contra a palavra de Paula, contra a imagem de esposa dedicada e mulher engajada socialmente? O que Paula não percebeu foi que, às vezes, a verdade não precisa de discursos longos ou confrontos dramáticos. Às vezes, basta um gesto simples, feito no momento exato de desespero, para que tudo comece a ruir. E Dona Ivone, mesmo sem saber ainda, estava muito mais perto desse momento do que qualquer uma das duas imaginava. Enquanto Ricardo Valente seguia confiante pelo mundo, resolvendo problemas financeiros de empresas inteiras, salvando empregos, construindo sua reputação de homem que conserta o impossível, o problema mais grave de todos se formava dentro de casa. Silencioso, invisível para seus olhos treinados para ver números e padrões de negócios, mas absolutamente real. E prestes a explodir de uma forma que ele jamais esteve preparado para enfrentar. Indigenous Kisnsis da Certitude, Bloco 2, a mensagem e a descoberta. Naquela terça-feira, Ricardo estava em São Paulo, a quase 400 quilômetros de casa. A reunião havia sido marcada com semanas de antecedência
e envolvia um dos clientes mais importantes da consultoria. Uma rede de lojas de departamento em colapso financeiro, com mais de 800 funcionários, dependendo de decisões que precisavam ser tomadas naquela sala de vidro no 15º andar de um prédio comercial da Avenida Paulista. Ele estava focado, como sempre. Números projetados na tela grande, planilhas sendo discutidas linha por linha, cenários sendo desenhados e reconfigurados. Reestruturação de dívidas, renegociação com fornecedores, corte de custos operacionais, fechamento de lojas deficitárias. Cada decisão pesava toneladas sobre centenas de vidas. E Ricardo levava isso a sério. Foi às 3h20 da tarde quando o celular vibrou. Ricardo olhou de relance, esperando ver mais uma mensagem de trabalho de algum sócio ou assistente. Mas o nome que apareceu na tela fez algo dentro dele travar. Mãe. Dona Ivone raramente enviava mensagens de texto. Quando precisava de algo, preferia ligar, ouvir a voz do filho, mesmo que fosse por poucos minutos. E mesmo assim, só em situações muito específicas, sempre tomando cuidado para não interromper o trabalho dele. Ver uma mensagem dela, naquele horário de meio de tarde, já era incomum o suficiente para acender um alerta. Mas foi o conteúdo que fez o coração de Ricardo acelerar de forma súbita e violenta. Preciso de você, agora. 4 palavras. Nenhuma explicação, nenhum contexto, nenhuma suavização. Apenas urgência pura, condensada numa frase que não parecia ter saído da mãe que ele conhecia, sempre cuidadosa, sempre preocupada em não incomodar, sempre minimizando as próprias necessidades. Dona Ivone não pedia assim, não exigia presença dessa forma, não usava palavras tão diretas, tão despidas de gentileza. Algo estava muito, muito errado. Ricardo pediu licença, murmurando uma desculpa vaga, e saiu da sala de reuniões. Os executivos da empresa olharam entre si, confusos. Ricardo Valente nunca saía de reuniões importantes, nunca deixava um cliente esperando. No corredor externo, com as mãos tremendo levemente, ele discou o número da mãe. A chamada caiu direto na caixa postal. Tentou de novo. Mesmo resultado. O estômago dele apertou com força, uma sensação física de medo que há anos não sentia. Ligou para Paula. Ela atendeu depois de 3 toques. A voz calma e levemente surpresa, como sempre. Oi, amor. Tudo bem? Paula, a minha mãe te disse alguma coisa? Ela me mandou uma mensagem estranha. Houve uma pausa breve, quase imperceptível. Mas Ricardo estava tão focado na própria ansiedade que não percebeu a hesitação. Não, amor, ela está no quarto dela. Almoçou normalmente, ficou um pouco quieta, mas nada fora do normal dela. Por quê? O que ela disse? Ela pediu para eu voltar, agora. Não explicou nada e não atende o celular. Paula riu, um riso leve e tranquilizador, perfeitamente calibrado. Amor. Você sabe como ela é sensível, principalmente depois de perder seu padrasto. Talvez esteja se sentindo sozinha, com saudade. Quer que eu vá lá falar com ela? Tenta, por favor. E me liga de volta. Claro, mas relaxa. Deve ser só carência. Você sabe como é. Ricardo voltou para a reunião, mas não conseguiu mais se concentrar. A cabeça estava em outro lugar completamente. Olhava para o celular a cada minuto, esperando o retorno de Paula. Os executivos continuavam falando sobre fluxo de caixa e ele apenas concordava mecanicamente, sem processar nada do que estava sendo dito. Quando a ligação finalmente veio, 15 minutos depois que pareceram durar 1 hora, ele atendeu antes do segundo toque. E aí? Ela está dormindo, amor. Bati na porta, chamei, mas não respondeu. Deve estar cansada. Sabe como ela tem dormido mal desde que chegou aqui. Algo não encaixava. Ivone não dormiria daquele jeito. Não depois de mandar uma mensagem daquelas. Sua mãe não era de fazer drama. Não era de buscar atenção. Se ela havia mandado aquela mensagem, era porque alguma coisa grave estava acontecendo. Mas Paula parecia tão tranquila,
tão segura, que Ricardo tentou se convencer de que estava exagerando, que o trabalho excessivo estava deixando ele paranoico. Tá, qualquer coisa me liga. Se ela acordar, pede para ela me ligar. Claro, amor, relaxa. Está tudo bem aqui. Foca na reunião, resolve o que precisa resolver. Eu cuido dela. Ricardo desligou, mas a inquietação permaneceu, crescendo como uma mancha de óleo que não para de se espalhar. Durou mais 20 minutos na reunião, antes de tomar uma decisão. Pessoal, me desculpem. Tenho uma emergência familiar que não pode esperar. Vou precisar remarcar. Houve protestos educados, preocupação genuína de alguns, irritação disfarçada de outros. Ricardo ignorou tudo. Pegou a bolsa, pediu desculpas de novo e saiu. No elevador descendo, já estava ligando para a assistente para remarcar o voo. Consegue me colocar num voo mais cedo? O mais cedo possível? Enquanto ela checava, Ricardo ficou parado no saguão do prédio, pessoas passando apressadas ao redor dele, e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo que não sentia há anos, medo real de perder alguém que amava. Conseguiu um voo às 5h40. As 3 horas até o embarque foram uma tortura. Tentou ligar para a mãe mais 5 vezes. Nada. Mandou mensagens, sem resposta. Ligou para Paula de novo, que continuava dizendo que estava tudo bem, que Ivone provavelmente só estava descansando, que ele estava se preocupando à toa, mas o instinto de Ricardo, aquele mesmo instinto que o tornava tão bom em identificar empresas prestes a colapsar, gritava que alguma coisa estava errada. As 3 horas de voo foram uma agonia silenciosa. Não conseguiu trabalhar, não conseguiu ler, não conseguiu fazer nada, além de ficar olhando pela janela e imaginando cenários cada vez piores. Quando finalmente aterrissou, já eram quase 10 da noite. Foi direto para o estacionamento, dirigiu acima do limite de velocidade, ignorou buzinas de outros motoristas. A única coisa em sua mente era chegar em casa. 3 horas antes, a casa estava silenciosa da forma pesada que antecede tempestades. Ricardo havia saído de madrugada para pegar o voo. Paula dormira até mais tarde, como de costume. Dona Ivone, por sua vez, acordara cedo como sempre, depois de mais uma noite dormindo mal, acordando a cada barulho, tensa mesmo no meio dos sonhos. Desceu para a cozinha com cuidado, tentando não fazer barulho. Preparou um café simples na cafeteira pequena que Paula tolerava ela usar, sentou-se à mesa próxima à janela e ficou ali, olhando para fora sem ver realmente nada, apenas existindo naquele momento de solidão relativa. Não demorou para Paula aparecer, ainda de roupão de seda, cabelos soltos, expressão neutra que não revelava nada. Passou por Ivone sem dizer bom dia. Foi direto para a máquina de café expresso italiana, preparou uma xícara caprichada, pegou o celular da bancada e começou a rolar a tela sem olhar para a sogra. Ivone permaneceu quieta, como havia aprendido a fazer. Sabia que qualquer tentativa de conversa casual seria recebida com frieza ou ignorada completamente. Melhor o silêncio desconfortável do que a humilhação de ser ignorada em voz alta. Foi Paula quem quebrou o silêncio alguns minutos depois, sem tirar os olhos do celular. A senhora vai ficar aí o dia todo ou pretende fazer alguma coisa útil? Ivone sentiu o peito apertar, mas não respondeu. Havia aprendido que responder muitas vezes só piorava as coisas. Paula finalmente olhou para ela, com aquele meio sorriso que não chegava aos olhos, que não carregava nenhum calor humano. Sabe, dona Ivone, eu realmente tentei. Tentei mesmo fazer isso funcionar, ser a nora compreensiva, acolhedora. Mas a verdade é que a senhora não se encaixa aqui. Não combina com o estilo da casa, não combina com a nossa rotina. Fica aí, parada, ocupando espaço, esperando que alguém cuide da senhora como se fosse uma criança indefesa. Ivone sentiu as palavras atravessarem como lâminas frias. Quis responder, quis dizer que nunca pediu para vir, que só aceitou porque o filho insistiu, que sempre tentou dar o mínimo de trabalho possível. Mas a voz não saiu. A garganta estava fechada. Paula continuou.
agora com um tom mais baixo, mais perigoso, mais sincero na crueldade. Ricardo não enxerga isso porque ele vive no mundo dele, na bolha do trabalho. Mas eu vejo. Vejo como a senhora fica me julgando silenciosamente, como olha para mim como se eu fosse algum tipo de vilã. Eu cuido dessa casa, dessa vida toda, enquanto ele trabalha e viaja. E aí vem a senhora, de luto, de autopiedade, achando que merece atenção especial só porque é mãe dele. Ivone levantou-se devagar, tremendo. Não de raiva, mas de medo e indignação misturados. Quis sair dali, voltar para o quarto, trancar a porta, desaparecer. Mas quando passou por Paula em direção à escada, sentiu a mão dela segurar seu braço. Não com força, mas com firmeza, com intenção. Eu não terminei de falar. Ivone puxou o braço instintivamente, tentando se soltar. Paula soltou, mas deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal da sogra de forma deliberada. A senhora vai continuar aqui quietinha, porque o Ricardo quer assim. Mas não se iluda achando que isso significa que a senhora é bem-vinda. A senhora é tolerada, entende? Tolerada como se tolera um móvel velho que alguém insiste em guardar por motivos sentimentais. E enquanto estiver sob este teto, vai respeitar quem realmente manda aqui. Ivone tentou passar, mas Paula não saiu completamente da frente. Houve um empurrão. Não foi forte, não foi violento como em filmes. Foi um gesto de impaciência, um empurrão de sai da minha frente, que em outras circunstâncias talvez não causasse nada. Mas Ivone tinha 70 anos. Havia perdido massa muscular. Estava tensa, desequilibrada pelo medo. Não esperava. Tropeçou na própria sandália, perdeu completamente o equilíbrio e caiu. O impacto foi seco, assustador. O ombro direito bateu primeiro no chão de cerâmica fria, depois o quadril. A dor foi imediata e aguda, irradiando em ondas pelo corpo inteiro. Paula ficou parada por 2, 3 segundos, olhando para a sogra caída no chão da cozinha. Não com preocupação, não com arrependimento ou susto, com cálculo, com avaliação rápida de danos e possíveis consequências. Então, como se alguém tivesse apertado um botão, mudou completamente. A expressão ficou suave, quase assustada, preocupada. Nossa, dona Ivone, a senhora tropeçou. Deixa eu te ajudar, vem, dá a mão. Mas Ivone não aceitou a mão estendida. Não queria ser tocada por aquela mulher. Não agora, não nunca mais. Conseguiu se levantar sozinha, com dificuldade enorme, usando a mão esquerda para se apoiar na quina da mesa, segurando o ombro direito que latejava. Subiu para o quarto sem olhar para trás. Cada degrau, uma tortura de dor física e emocional misturadas. Trancou a porta assim que entrou. Sentou-se na cama, tentando controlar a respiração que vinha em soluços curtos e rápidos. Olhou para o ombro que já começava a inchar. Palpou cuidadosamente, tentando avaliar a gravidade. Não parecia quebrado, mas doía demais para ser só um roxo simples. Mas pior que a dor física era a consciência clara de que algo havia mudado de forma irreversível naquela manhã. Uma linha havia sido cruzada. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas desconforto de convivência. Não havia mais como minimizar. Foi aí que Ivone pegou o celular com a mão esquerda, já que a direita mal conseguia se mexer. As mãos tremiam incontrolavelmente. Pensou em ligar, mas não confiava na própria voz para não quebrar, para não soar histérica, para ser levada a sério. Então digitou, apagou, digitou de novo. Cada palavra custava um esforço mental enorme, porque o medo sussurrava que talvez fosse pior, que talvez ela estivesse exagerando, que talvez devesse apenas aguentar mais um pouco. Mas o ombro doía, e o medo havia se transformado em algo maior que a hesitação. Preciso de você. Agora. Apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. Depois deitou-se na cama com muito cuidado, tentando encontrar uma posição onde o ombro doesse menos. Esperou. Ouviu o celular tocar, mas não conseguiu atender. A dor era muita e o medo também. Apenas fechou os olhos e esperou, porque não havia mais nada que pudesse fazer. Ricardo chegou em casa pouco depois das 10h30 da noite, o carro quase derrapando ao entrar rápido demais na garagem.
A casa estava silenciosa, algumas luzes acesas. Paula estava na sala lendo alguma coisa no tablet, de pijama. Olhou para ele com surpresa genuinamente interpretada. Amor, você voltou? Pensei que a reunião ia até amanhã. Onde está a minha mãe? O tom não foi de pergunta educada. Foi de demanda. Paula piscou, registrando a frieza. No quarto. Falei com ela há pouco, está tudo bem. Por que você voltou assim? Ricardo não respondeu. Subiu as escadas 2 degraus de cada vez, o coração batendo descompassado. Bateu na porta do quarto de Ivone. Mãe, sou eu. Abre a porta. Silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então ouviu barulho leve, passos arrastados. A porta se abriu devagar, e o que Ricardo viu o fez esquecer de respirar por um momento. Dona Ivone estava pálida, olheiras fundas, cabelos despenteados. Segurava o ombro direito com a mão esquerda numa postura protetora. Tentou sorrir, mas não convenceu nem ela mesma. Filho, você voltou. O que aconteceu? A voz dele saiu mais alta que pretendia, carregada de medo transformado em urgência. Nada, filho. Eu tropecei. Foi bobeira minha. Ricardo entrou no quarto, fechou a porta atrás de si com cuidado. Mãe, você me mandou aquela mensagem. Não tenta me enrolar agora. O que aconteceu de verdade? Ivone olhou para o filho. Viu a preocupação genuína, o medo nos olhos dele. E pela primeira vez em semanas, pensou que talvez, só talvez, pudesse falar algo da verdade. Mas aí veio o medo de novo, sussurrando. Medo de não ser acreditada. Medo de causar um problema maior do que poderia controlar. Medo de ser vista como a sogra problemática, a viúva amargurada que inventa histórias, a idosa confusa que mistura realidade com imaginação. Eu só estava me sentindo mal, sozinha, com medo. Desculpa se te preocupei à toa. Ricardo não acreditou nem um pouco. Conhecia a mãe bem demais, desde criança. Sabia quando ela mentia, e ela estava mentindo agora, mal, desajeitadamente, como quem nunca teve prática em enganar. Você está com dor? Deixa eu ver esse ombro. Está melhor já, mãe. Ivone cedeu, baixou a mão. Ricardo viu o ombro inchado mesmo por baixo da roupa. Viu a forma como ela se mexia, protegendo aquele lado do corpo. Vou te levar para o médico, agora. Não precisa, filho. Amanhã eu vou. Mãe, você caiu. Precisa pelo menos tirar um raio-x, ver se não tem nada quebrado. Paula apareceu na porta nesse momento, com aquela expressão de preocupação perfeitamente calibrada que ela sabia fazer tão bem. Amor, eu disse para ela ir ao médico de manhã, mas ela não quis. Falei que ia te ligar para convencer ela, mas ela me pediu para não te preocupar com isso. Ivone sentiu a armadilha se fechando. Paula estava reescrevendo a história em tempo real, inserindo-se como a nora cuidadosa que tentou ajudar, mas foi impedida pela sogra teimosa. E fazendo isso de forma tão convincente que até ela mesma quase duvidou da própria memória do que realmente havia acontecido. Ricardo olhou da mãe para a esposa, tentando entender o que estava acontecendo, sentindo que havia peças faltando naquele quebra-cabeça. Tá bom? Não importa. Mãe, pega sua bolsa. Vamos pro pronto-socorro agora. Paula deu um passo à frente, a voz suave e razoável. Amor, não acha melhor esperar até amanhã de manhã, marcar com o ortopedista dela? Pronto-socorro nesse horário vai estar lotado. Ela vai ficar horas esperando. Vai ser pior. Não. A palavra saiu seca, sem espaço para discussão. Vamos agora, não é negociável. O tom de Ricardo não deixou espaço para argumentação. Ele ajudou a mãe a pegar uma blusa, pegou as chaves do carro de novo. Paula ficou na porta do quarto observando, e pela primeira vez, Ivone viu algo diferente no rosto da nora. Não era mais confiança absoluta no próprio controle. Era preocupação, real, não performática. No caminho para o hospital, Ricardo dirigia em silêncio tenso. Ivone olhava pela janela, ainda processando o fato de que o filho havia largado tudo e voltado por causa da mensagem dela.
que talvez ele se importasse mais do que ela havia permitido acreditar. Foi então que ele falou, sem tirar os olhos da estrada. Mãe, eu sei que tem alguma coisa errada. Não sei exatamente o que é, mas eu sei. Sinto e vou descobrir. Ivone sentiu as lágrimas subirem, quentes e inevitáveis, mas segurou com força. Apenas estendeu a mão esquerda e naquele gesto silencioso, Ricardo entendeu tudo o que precisava saber naquele momento. Alguma coisa estava muito errada dentro daquela casa, e ele havia demorado tempo demais para perceber, mas agora estava percebendo e não ia mais desviar o olhar. Bloco 3. Confronto silencioso. O raio-x não mostrou fratura, o que foi um alívio momentâneo. Mas o médico do pronto-socorro, um homem de meia idade com olheiras de plantão noturno, foi claro e direto ao examinar as imagens. O ombro estava seriamente machucado, com contusão profunda nos tecidos moles e inflamação significativa. Recomendou repouso absoluto por pelo menos 2 semanas, aplicação de gelo nas primeiras 48 horas, anti-inflamatórios e acompanhamento ortopédico. Ricardo ouviu tudo com atenção, mas sua cabeça estava em outro lugar completamente. Não era a lesão física que o preocupava. Essa tinha tratamento, tempo de recuperação previsível. Era o silêncio da mãe. Era a forma como ela evitava olhar diretamente para ele quando respondia às perguntas. Era a atenção que permanecia no corpo dela mesmo depois dos medicamentos para a dor. O médico fez mais perguntas, com aquele tom profissional que disfarçava mal a suspeita de quem já viu casos demais na emergência. A senhora lembra exatamente como caiu, dona Ivone? Ela hesitou. Ricardo percebeu a hesitação. Tropecei, foi descuido meu. Tropeçou em quê, especificamente? No tapete da cozinha. O médico olhou para Ricardo, que manteve a expressão neutra, mas anotou mentalmente com letras garrafais. Não havia tapete na cozinha. Entendo. A senhora perdeu a consciência em algum momento? Sentiu tontura antes da queda? Não, doutor. Foi só descuido mesmo. Tem acontecido outras quedas recentemente? Não. Problemas de equilíbrio? Vertigem? Não, doutor. O médico assentiu lentamente, mas o olhar que trocou com Ricardo dizia muito mais. Ele já tinha visto isso antes. Idosos com lesões que não batiam com as explicações dadas, respostas ensaiadas demais, desconforto visível ao serem questionados. Prescreveu os medicamentos, deu as orientações, entregou os papéis a Ricardo. Antes de se despedir, puxou Ricardo discretamente para o lado. Seu nome é Ricardo, correto? Sim, doutor. Olha, eu não vou entrar em detalhes que não são da minha conta. Mas presta atenção na sua mãe, tá? Fica de olho. Às vezes... Ele escolheu as palavras com cuidado. Às vezes, as quedas em idosos não são só quedas. Entende o que estou dizendo? Ricardo entendeu perfeitamente. Agradeceu, guardou o recado. No caminho de volta para casa, já passava de 1 da manhã. As ruas vazias, semáforos piscando amarelo. Ricardo tentou de novo. Mãe, o que realmente aconteceu hoje de manhã? Ivone olhava para as próprias mãos entrelaçadas no colo, a direita ainda inchada. Eu já disse, filho. Tropecei. Em quê? Onde exatamente na cozinha? A cozinha é toda lisa. Na beirada do tapete. Ricardo sentiu algo se partir dentro dele. Mãe, não tem tapete na cozinha. Nunca teve. Silêncio. Longo. Pesado, revelador. Então foi em outra coisa. Não lembro direito, filho. Estava distraída, pensando no seu padrasto. Ricardo conhecia a mãe. Conhecia cada entonação, cada desvio de olhar. E ela estava mentindo, desesperadamente mal, como quem nunca teve prática em enganar, mas está sendo forçada a tentar. Por que você não quer me contar a verdade? Ivone fechou os olhos, a voz saindo quase inaudível. Porque não adianta. Como assim não adianta? Você não vai acreditar em mim, Ricardo. Ninguém acredita. As palavras caíram como pedras no espaço fechado do carro. Ricardo sentiu algo gelado descer pela espinha.
Mãe, eu sempre acredito em você. Sempre acreditei. Não dessa vez. Não contra ela. E ali estava. A primeira vez que Ivone mencionava Paula diretamente, mesmo que sem dizer o nome. A primeira confissão velada de que havia algo profundamente errado acontecendo entre as duas. Ricardo segurou o volante com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Tenta, me conta. Por favor, mãe, deixa eu decidir em quem acreditar. Mas Ivone apenas balançou a cabeça, exausta demais para continuar aquela conversa, dolorida demais física e emocionalmente. Voltou a olhar pela janela e não disse mais nada até chegarem em casa. Quando entraram, era quase 2 da manhã. Paula os esperava na sala, ainda acordada, ainda de pijama. Levantou-se quando os viu, a expressão de preocupação impecavelmente mantida. E então, está tudo bem? Ricardo respondeu sem olhar para ela, focado em ajudar a mãe a subir o primeiro degrau. Contusão grave, vai precisar de repouso total. Ai, que susto! Ainda bem que não foi nada mais sério. Eu ajudo no que for preciso. Pode deixar. Não precisa. Eu cuido. O tom foi seco, cortante, mais do que ele havia pretendido conscientemente. Paula piscou, claramente surpresa, mas rapidamente recompôs a expressão. Claro, amor. Qualquer coisa é só chamar. Vou fazer uma compressa de gelo para ela. Já tem no quarto, eu cuido. Ricardo levou a mãe até o quarto, ajudou-a a se deitar com todo o cuidado do mundo, ajeitou travesseiros para elevar o ombro, aplicou a compressa de gelo, trouxe água e os remédios prescritos. Antes de sair, sentou-se na beirada da cama e segurou a mão boa dela. Eu vou descobrir o que está acontecendo, mãe. Prometo para você. Ivone apertou a mão do filho de volta, fraca, mas agradecida. Só toma cuidado, filho, por favor. E cuidado com o quê? Mas ela apenas fechou os olhos, sinalizando que a conversa havia terminado por aquela noite. Ricardo saiu, fechou a porta com cuidado. Quando desceu, Paula já havia subido para o quarto deles. Ele ficou parado na sala por longos minutos, processando tudo. A mensagem desesperada, a lesão grave, a mentira sobre o tapete, o aviso do médico, as palavras da mãe. Você não vai acreditar em mim. Não contra ela. Tudo apontava para a mesma direção impossível, impensável. Subiu para o quarto. Paula já estava deitada, mas claramente acordada. Quando ele entrou, ela falou sem se virar. Ela está bem? Está medicada. Que bom. Pausa. Você está estranho comigo desde que chegou. Ricardo tirou a camisa, as costas para ela. Estou preocupado com a minha mãe. Eu também estou. Mas você age como se eu tivesse culpa de alguma coisa. Ele parou o que estava fazendo. Virou-se lentamente para encará-la. Tem alguma coisa que você quer me contar sobre o que aconteceu hoje? Eu já contei. Ela caiu. Eu não estava no mesmo cômodo quando aconteceu. Ouvi o barulho, fui correndo, ela já estava no chão. Ofereci ajuda, ela recusou, subiu para o quarto sozinha antes que eu pudesse insistir. Você tinha dito antes que ela estava dormindo quando eu liguei. Paula suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa, fazendo perguntas desnecessárias. Porque ela foi dormir depois de subir. Quando eu fui verificar mais tarde, estava dormindo. Amor, eu não sei todos os detalhes minuto a minuto do dia dela. A gente não é tão próxima assim. Ricardo continuou olhando para ela, analisando cada microexpressão. Por que não? O quê? Por que vocês não são próximas? Ela está aqui há quase 2 meses. Paula sentou-se na cama, começando a demonstrar irritação. Ricardo, do que isso se trata exatamente? Você está me interrogando? Estou tentando entender. Entender o quê? Sua mãe é reservada, sempre foi. Ela não se abre comigo, não importa o quanto eu tente. Eu faço o possível, preparo comida que ela gosta, pergunto se precisa de algo, dou espaço quando ela quer ficar sozinha. O que mais você quer que eu faça? Dar espaço ou isolar? As palavras saíram antes que Ricardo pudesse filtrar. Paula ficou visivelmente ofendida, o rosto corando. Não acredito que está insinuando que eu isolo sua mãe. Eu faço tudo por ela,
Tudo. E é assim que você me agradece? Me acusando de coisas absurdas no meio da madrugada? Ninguém está acusando ninguém. Só estou tentando entender por que minha mãe mandou aquela mensagem desesperada. Porque ela está de luto, porque está fragilizada, porque às vezes idosos têm episódios de pânico sem motivo real. Já pensou nisso? Já pensou que talvez ela precise de acompanhamento psicológico e não de você me interrogando como se eu fosse suspeita de alguma coisa? Ricardo ficou muito quieto. Quando falou, a voz saiu baixa e perigosa. Ela caiu, machucou o ombro gravemente, inventou uma história sobre um tapete que não existe e mandou uma mensagem pedindo minha ajuda de uma forma que ela nunca fez antes. Alguma dessas coisas soa como episódio de pânico sem motivo para você? Paula percebeu que havia empurrado demais. Mudou de tática, a voz ficando mais suave, quase chorosa. Amor, eu não sei o que você quer que eu diga. Não sei o que aconteceu exatamente. Não estava lá quando ela caiu. Só sei que estou tentando ajudar e você está me tratando como se eu fosse inimiga. Não estou tratando você como inimiga. Estou tentando entender o que está acontecendo com minha mãe. Então pergunta para ela, não para mim. Eu perguntei. Ela não quer me contar. E isso é culpa minha? Ricardo pegou um travesseiro e um cobertor do armário. Vou dormir no escritório. Por quê? Por causa disso? Por causa dela? Porque preciso de espaço para pensar. E porque não quero ter essa conversa agora. Saiu do quarto deixando Paula sozinha com sua indignação cuidadosamente performada. Mas ao invés de ir para o sofá ou para o escritório, foi direto para o quarto da mãe de novo. Bateu de leve. Ela atendeu quase imediatamente. Claramente não estava dormindo. Filho, aconteceu alguma coisa? Mãe, preciso te fazer uma pergunta. E preciso que você seja honesta comigo. Completamente honesta, por favor. Ivone fez sinal para ele entrar. Ricardo fechou a porta, sentou-se na poltrona próxima à cama. Paula já te empurrou antes? Ou te machucou de alguma outra forma? Ivone ficou completamente imóvel. A pergunta a pegou desprevenida, direta demais para desviar facilmente. Por que você pergunta isso? Porque meu instinto está gritando que alguma coisa está muito errada. Porque você inventou uma história sobre um tapete. Porque aquela mensagem não foi de alguém com episódio de pânico. Foi de alguém com medo de verdade. Então me conta, ela te machucou? Lágrimas começaram a cair do rosto de Ivone, silenciosas. Filho, me conta. E finalmente, depois de meses engolindo tudo, Ivone contou. Não tudo de uma vez, mas aos poucos. As palavras cruéis ditas quando Ricardo não estava. Os olhares de desprezo, o clima constante de tensão e medo, a forma como Paula a fazia sentir inadequada, inconveniente, invisível. E sim, o empurrão daquela manhã. Ricardo ouviu cada palavra com o maxilar travado, as mãos cerradas em punhos, controlando com esforço sobre-humano a raiva que crescia como fogo dentro dele. Quando ela terminou, ficaram em silêncio por um longo momento. Mãe, por quanto tempo isso vem acontecendo? Desde a segunda semana que cheguei. No começo era mais sutil, depois foi piorando. E você não me contou por quê? Porque eu tinha medo, filho, medo de não ser acreditada. De você achar que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo dramática, que era ciúme de sogra. Paula é tão perfeita quando você está por perto, tão convincente. Quem acreditaria em mim contra ela? Ricardo levantou-se, começou a andar pelo quarto. Parou na frente da janela, olhando para a noite lá fora. Eu acredito em você. Ricardo, sempre acreditei. E me desculpa. Me desculpa por ter demorado tanto para ver. Por ter deixado você passar por isso sozinha. Por ter sido tão cego. Sobre a mesa de cabeceira, quase escondido atrás da luminária, estava o gravador do padrasto. Aquele pequeno aparelho digital preto. Mãe, você ainda usa isso? Ivone seguiu o olhar dele. Por uma fração de segundo, pareceu que ia mentir de novo, mas estava cansada demais de mentiras. Sim, para quê? Ela hesitou. Essa era a linha que, uma vez cruzada,
Não teria volta. Eu gravei algumas conversas. Ricardo virou-se lentamente, o coração acelerando. Com Paula? Sim. Ele pegou o gravador, segurou-o com as duas mãos, como se fosse algo sagrado ou perigoso. Por quê? Porque eu sabia que precisaria de provas. Sabia que ninguém acreditaria só na minha palavra. Então A voz dela quebrou. Eu gravei. Posso ouvir? Ivone olhou para o filho por um longo momento. Depois assentiu, lentamente, sabendo que não haveria volta depois disso. Pegou o gravador das mãos dele com a mão boa, navegou pelos arquivos com dedos trêmulos. Encontrou o primeiro. Olhou para Ricardo mais uma vez. Tem 3 conversas. As piores. Quando você ouvir, vai entender por que eu tive medo de te contar. Ricardo sentou-se na beirada da cama. Acenou com a cabeça. Ivone apertou play. A voz de Paula preencheu o quarto silencioso. E era uma voz que Ricardo nunca havia ouvido antes. Fria como gelo, calculista, cruel de uma forma que parecia impossível, vinda da mulher com quem ele havia se casado. A senhora não se encaixa aqui, dona Ivone. Não combina com o estilo da casa, não combina com a nossa rotina. Fica aí, parada, ocupando espaço, esperando que alguém cuide da senhora como se fosse uma criança inútil. Ricardo ficou absolutamente imóvel, mal respirando. Ricardo não enxerga isso porque ele vive no mundo dele, na bolha do trabalho importante. Mas eu vejo como a senhora fica me julgando silenciosamente, como olha para mim como se eu fosse algum tipo de vilã de novela. Eu cuido dessa casa, dessa vida toda, enquanto ele salva empresas e ganha dinheiro. E aí vem a senhora, de luto eterno, de autopiedade, achando que merece atenção especial só porque é mãe dele. A gravação continuou. Ivone pulou para a segunda. A senhora vai continuar aqui quietinha, porque o Ricardo quer assim. Mas não se iluda achando que a senhora é bem-vinda. A senhora é tolerada, entende? Tolerada como se tolera um móvel velho que alguém insiste em guardar por motivos sentimentais bobos. E a terceira, a pior. Olha, dona Ivone, vamos ser sinceras, a senhora não tem para onde ir. Não tem mais ninguém. Seu marido morreu, seus amigos são todos velhos ou já morreram também. Você depende do Ricardo. E o Ricardo confia em mim. Então pode reclamar o quanto quiser na sua cabeça. Mas nada vai mudar. Nada. Quando a última gravação terminou, o silêncio no quarto era ensurdecedor. Ricardo ficou parado, olhando para o gravador nas próprias mãos, sentindo o peso da verdade esmagar tudo o que ele achava que sabia sobre a própria vida. Quanto tempo você tem essas gravações? 3 semanas. Por que não me mostrou antes? A voz de Ivone saiu embargada. Porque eu tinha medo mesmo assim. Medo de que você achasse que eu estava manipulando, que eu tinha provocado ela, que tinha 2 lados da história, medo de destruir seu casamento e você me culpar por isso para o resto da vida. Ricardo abraçou a mãe com todo cuidado para não machucar o ombro, mas firmemente. Sentiu ela tremer nos braços dele. Isso acaba agora, mãe. Hoje, não amanhã, não semana que vem. Hoje. Filho, não faz nada precipitado. Não é precipitado, é necessário, extremamente necessário. Ele levantou-se, ainda segurando o gravador. Posso ficar com isso? Ivone assentiu. Ricardo beijou a testa dela. Tenta dormir. Amanhã a gente resolve tudo. Mas ele sabia que não ia conseguir dormir nem 1 minuto. Voltou para o quarto que dividia com Paula. Ela estava deitada, fingindo dormir ou realmente dormindo. Não importava mais. Ele deitou-se do outro lado da cama, o mais longe possível, com o gravador no bolso da calça. E pela primeira vez em anos de casamento, olhou para a mulher ao lado e não reconheceu absolutamente nada. Ou pior, reconheceu quem ela sempre havia sido e percebeu que havia ignorado todos os sinais porque era mais fácil, mais confortável, mais conveniente. No dia seguinte, tudo mudaria irreversivelmente. Mas primeiro, Ricardo precisava processar a verdade que finalmente havia vindo à tona de forma brutal e inegável.
e entender que algumas perdas não aparecem em relatórios financeiros, que algumas violências não fazem barulho mensurável e que algumas vezes salvar empresas é infinitamente mais fácil do que proteger quem realmente importa. Ricardo não dormiu naquela noite. Ficou deitado ao lado de Paula, mas poderia estar em outro planeta. Passou as horas olhando para o teto, processando tudo, repassando mentalmente cada interação entre Paula e sua mãe, que ele havia presenciado nos últimos meses. E agora, com os olhos abertos pela verdade, conseguia ver. Conseguia ver os pequenos sinais que havia ignorado completamente. A forma como Paula mudava quando ele chegava em casa. O sorriso instantâneo, a voz ficando mais doce. Como demonstrava preocupação exagerada com a mãe apenas quando havia testemunhas. Como nas raríssimas vezes em que os três estavam juntos, Ivone ficava visivelmente tensa. Tudo sempre esteve ali. Ele simplesmente não quis ver. Às 6 da manhã, desistiu de fingir que dormiria. Levantou-se, tomou banho, vestiu-se. Quando desceu, a casa ainda estava silenciosa, envolta na penumbra de antes do amanhecer. Preparou café, sentou-se à mesa da cozinha. Não para comer, apenas para esperar. Paula apareceu por volta das 7h30. Vinha do quarto de hóspedes, onde havia passado o resto da noite depois que Ricardo deixou claro que queria distância. Olhos inchados de quem chorou ou fingiu chorar, expressão cuidadosamente composta entre vulnerável e magoada. Bom dia. A voz dela saiu baixa, controlada, testando as águas. Ricardo não respondeu imediatamente, apenas empurrou uma xícara de café na direção dela. Paula sentou-se devagar, pegou a xícara com as 2 mãos. Houve um silêncio longo e desconfortável antes dela tentar de novo. Ricardo, sobre ontem à noite, acho que os dois falamos coisas no calor do momento. Podemos conversar com calma agora? Eu ouvi as gravações. As palavras caíram entre eles como uma bomba. Paula ficou completamente imóvel, a xícara parada no ar, a meio caminho dos lábios. Que gravações? Não finge que não sabe. As gravações que minha mãe fez das conversas com você. Ouvi tudo. Cada palavra cruel, cada humilhação, cada ameaça velada. A cor sumiu do rosto de Paula. Ela colocou a xícara de volta na mesa com mãos que começaram a tremer visivelmente. Ricardo, eu posso explicar. Explicar o quê? Como você disse que minha mãe não se encaixa aqui? Como você a chamou de inútil? Como diz que ela é tolerada, não acolhida? Explica qual parte disso? Você não entende o contexto. Não estava lá. Não sabe como ela... Ricardo levantou-se, a cadeira raspando violentamente no chão. Não tenta virar isso. Não tenta fazer minha mãe ser a vilã dessa história. Eu ouvi você, sua voz, suas palavras, sua crueldade. Não tinha ninguém provocando você, não tinha nenhum contexto que justificasse. Era só você sendo exatamente quem você é quando acha que ninguém está olhando. Paula tentou outra abordagem, as lágrimas começando a cair de forma calculada. Amor, por favor. Eu estava estressada, sobrecarregada. Cuidar dela, da casa, de tudo enquanto você viaja constantemente. Às vezes eu perco a paciência, falo coisas que não devia. Você empurrou ela, deixou ela cair no chão. Uma mulher de 70 anos, viúva há meses. E quando ela estava no chão, você calculou as consequências ao invés de ajudar. Vi na forma como ela descreveu seu olhar. Ela está mentindo, inventando coisas. Ela caiu sozinha e agora está manipulando você. Ela não está mentindo. Eu sei quando minha mãe mente e ela nunca foi boa nisso. Mas você... Ricardo deu um riso amargo. Você é excelente. Tão boa que me enganou por anos. Paula percebeu que a defesa não estava funcionando. Mudou de tática mais uma vez, a voz ficando dura, revelando algo mais real por baixo. E o que você vai fazer? Vai acreditar em gravações que podem ter sido editadas, tiradas de contexto? Vai jogar fora nosso casamento por causa de uma velha paranoica? Ricardo olhou para ela com uma calma assustadora. Sai da cozinha. Agora. Minha mãe vai descer para tomar café e eu não quero você perto dela nunca mais.
Essa é minha casa também. Estava em meu nome antes de a gente casar. Continua em meu nome. E você tem até sexta-feira para sair. A palavra sexta-feira caiu como uma sentença. Paula ficou paralisada, processando. Você está me expulsando? Estou terminando nosso casamento. E sim, estou pedindo que você saia da casa. Vou reservar um hotel, pago a primeira semana. Depois disso não é mais problema meu. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Tenho provas de abuso contra minha mãe. Tenho testemunha que também viu. Tenho um médico que ficou com suspeitas. Então sim, posso fazer exatamente isso. Paula tentou se aproximar dele, mas Ricardo levantou a mão. Não me toca. E sai daqui antes que eu perca completamente a calma. Ela ficou parada por mais alguns segundos, vendo tudo desmoronar. Então, a máscara finalmente caiu completamente. O que emergiu era raiva pura, veneno destilado. Sua mãe vai morrer em breve, e você vai ficar sozinho, sem ela, sem mim. Vai trabalhar até morrer, sem ninguém. E vai se arrepender. Vai ver que eu estava certa sobre tudo. Ricardo abriu a porta da cozinha, apontou para fora. Sai, agora, antes que eu chame a polícia e peça uma medida protetiva. Paula pegou o roupão com força. Passou por ele sem olhar. Mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Não, o maior erro foi ter demorado tanto para fazer isso. Ela saiu batendo a porta. Ricardo ouviu os passos furiosos dela subindo a escada, indo para o quarto pegar coisas. Encostou-se no balcão da cozinha, respirando fundo, tremendo não de raiva, mas de adrenalina pura. Foi quando ouviu passos leves na escada. Olhou para cima. Dona Ivone estava ali, parada na porta da cozinha, de camisola e roupão, braço direito ainda numa tipóia improvisada. Havia ouvido tudo. Mãe... Ela não disse nada. Apenas caminhou até ele devagar e o abraçou com o braço bom. Ricardo sentiu o corpo dela tremendo, mas não de medo. Era alívio, alívio puro, condensado em um abraço silencioso que dizia tudo que palavras não conseguiriam. Ficaram assim por longos minutos, mãe e filho, no meio daquela cozinha onde tanta dor silenciosa havia acontecido. Quando finalmente se separaram, Ricardo viu que Ivone estava chorando, mas ela sorria ao mesmo tempo. Obrigada, filho. Pelo quê? Por finalmente fazer o que era certo desde o início? Por acreditar em mim. Por me proteger. Por escolher ficar. Ricardo sentiu um nó na garganta. Sempre vou escolher você, mãe. Sempre. E me desculpa. Me desculpa por ter demorado tanto. Por ter sido tão cego. Você está aqui agora. Isso é tudo que importa. Nos dias seguintes, Ricardo agiu com a precisão cirúrgica que usava nos negócios. Mas dessa vez, não era sobre salvar uma empresa. Era sobre proteger quem realmente importava e garantir que Paula saísse de suas vidas definitivamente. Na quarta-feira de manhã, reuniu-se com o Dr. Mendes, seu advogado de longa data, um homem de 60 anos, experiente em divórcios complicados, que já havia visto de tudo em 3 décadas de profissão. Mas quando Ricardo chegou ao escritório com o gravador e contou a história completa, até ele ficou visivelmente chocado. Ricardo, isso é muito grave. Abuso psicológico sistemático, agressão física, manipulação, gaslighting. Se você quisesse, poderíamos até pensar em processo criminal. Não quero. Só quero ela longe da minha mãe e de mim, rápido e definitivo. Vai ser. Com essas provas, ela não tem como contestar nada no divórcio. Mas você tem certeza de que quer tornar isso público? O processo pode chamar atenção, as gravações podem vazar. Ricardo pensou por um momento. Não quero espalhar as gravações publicamente. Não quero destruir ela só por destruir, mas também não vou mentir sobre o motivo do divórcio se alguém perguntar. Vou ser honesto e direto. O que acontecer a partir daí não é mais problema meu. E financeiramente, vocês são casados em regime parcial de bens. Ela tem direito a metade do que foi adquirido durante o casamento.
Dou a ela o que é dela por lei. Não vou brigar por dinheiro, não vou tentar prejudicá-la financeiramente. Só quero o divórcio rápido e ela fora de casa. A casa era minha antes do casamento, então essa fica comigo. O resto divide conforme a lei manda. Dr. Mendes assentiu com aprovação. Vou preparar os papéis hoje mesmo. Quanto tempo ela tem para sair da casa? Até sexta-feira ao meio-dia. Já reservei hotel e paguei uma semana adiantada. Muito rápido. Necessário. Cada dia que ela passa lá é um dia a mais que minha mãe vive com medo. Na quinta-feira, Dona Jacira chegou para o trabalho e imediatamente percebeu que algo fundamental havia mudado naquela casa. Paula estava trancada no quarto de hóspedes, fazendo malas de forma violenta. Dava para ouvir gavetas sendo abertas e fechadas com força. Dona Ivone estava na cozinha com Ricardo, os dois conversando tranquilamente, tomando café como não faziam há meses. Jacira parou na porta da cozinha, surpresa e receosa. Bom dia. Ricardo levantou o olhar e, pela primeira vez em semanas, Jacira viu ele realmente sorrir. Não aquele sorriso profissional, mas algo genuíno. Bom dia, Jacira. Tudo bem? Tudo, seu Ricardo. Posso perguntar uma coisa? Sempre pode. Está tudo resolvido? Ricardo olhou para a mãe, que assentiu levemente. Está, Jacira. Paula vai embora amanhã. Definitivamente. E você não precisa mais ter medo de falar o que vê, tá? Não precisa mais fingir não perceber nada. Aliás, ele pegou um envelope que estava sobre a mesa. Queria te dar isso. Jacira pegou o envelope com hesitação. Abriu. Dentro havia dinheiro. Muito dinheiro. Ela arregalou os olhos. Isso é demais. Eu não posso... Pode sim. É um bônus pelo seu trabalho. E também... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Pelo que você aguentou calada durante esses meses. Sei que você viu minha mãe sofrendo. Sei que ficou com medo de falar. E eu entendo, mas queria que soubesse que agora, nessa casa, você pode falar qualquer coisa. Sempre. Jacira começou a chorar. Abraçou Dona Ivone primeiro, um abraço apertado, de quem se preocupou genuinamente durante semanas. Depois abraçou Ricardo. Obrigada. Muito obrigada. Eu tinha tanto medo de perder o emprego se falasse. Mas via ela sofrendo e não conseguia dormir direito. Você não vai perder o emprego. Vai continuar aqui enquanto quiser. E obrigado. Obrigado por ter se importado, mesmo com medo. Na sexta-feira, ao meio-dia em ponto, Paula desceu com 3 malas grandes. Ricardo estava na sala esperando de pé. Havia chamado um táxi que já aguardava na porta. Está tudo aí? Ele perguntou, a voz neutra. Está. A voz dela estava diferente, sem o charme artificial, sem a doçura falsa, apenas cansaço e raiva contida. O hotel está pago por uma semana. Depois disso, eu sei. Depois disso, o problema é meu. Você já deixou isso muito claro. Os papéis do divórcio vão chegar na próxima semana. Lê com atenção, assina, devolve. Quanto mais rápido, melhor para todos. Paula olhou ao redor da casa uma última vez. A casa que havia decorado com tanto cuidado, onde havia construído a imagem perfeita de esposa bem-sucedida e mulher admirável. Tudo desmoronando em questão de dias. Você vai se arrepender, Ricardo. Quando ela morrer e você ficar sozinho, vai lembrar dessa conversa. Ricardo não mordeu a isca. Apenas abriu a porta. O táxi está esperando. Ela pegou as malas, caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se pela última vez. E sua mãe? Vai ficar aqui sendo um fardo, te atrapalhando em tudo? Ricardo olhou para ela com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. Minha mãe vai ficar aqui enquanto quiser, e ela não é fardo. Nunca foi. Você é que fez ela se sentir assim. Paula saiu sem mais palavras. Ricardo fechou a porta atrás dela e trancou com as 2 voltas. Ficou ali parado por um momento, ouvindo o som do táxi se afastando. Não havia sensação de vitória. Não havia alívio completo. Apenas um cansaço profundo e a consciência de que havia feito o necessário, mesmo que terrivelmente tarde. Ivone desceu as escadas devagar, parou ao lado do filho. Ela foi? Foi.
Para sempre. Como você está? Ricardo pensou antes de responder. Triste. Não por perdê-la, porque percebo agora que nunca tive quem eu achava que tinha. Mas triste por ter levado tanto tempo para ver quem ela era. Triste por ter falhado com você. Por tudo que poderia ter evitado se tivesse prestado atenção. Ivone segurou a mão do filho. Você não falhou. Você confiou. E não tem nada de errado em confiar. Tem quando é confiança cega. Quando você escolhe não ver porque é mais fácil. Talvez, mas você viu quando precisava ver e está aqui agora. Isso é o que importa de verdade. Paula seguiu um caminho distante deles, mas a história não terminou com sua saída da casa. Nos primeiros dias, ela tentou reconstruir a narrativa como sempre fazia. Ligou para amigas próximas, para contatos do círculo social, tentando se posicionar como vítima de um marido controlador que escolheu a mãe manipuladora ao invés da esposa dedicada. Mas agora havia algo muito diferente desta vez. Havia provas, havia testemunhas, havia uma verdade concreta e impossível de ser completamente silenciada. Algumas pessoas acreditaram nela inicialmente, claro. Afinal, Paula havia cultivado aquela imagem impecável por anos. A mulher engajada socialmente, sempre envolvida em causas nobres, sempre eloquente sobre empatia e cuidado com os mais vulneráveis. Era difícil conciliar essa imagem com a de alguém capaz de abuso sistemático. Mas aos poucos, a verdade foi emergindo nas frestas. Ricardo não espalhou as gravações publicamente. Manteve sua palavra sobre isso. Mas quando perguntado diretamente sobre o motivo do divórcio por amigos próximos ou sócios de negócios, ele era brutalmente honesto. Ela maltratou minha mãe, repetidamente, sistematicamente, abuso psicológico e físico. Tenho provas, tenho testemunhas e não vou tolerar isso. Simples, direto, sem drama, sem exagero, apenas fatos. E as pessoas começaram a questionar. Começaram a lembrar de pequenos sinais que haviam ignorado antes, agora vistos com olhos novos. Comentários sutis que Paula fazia sobre outras pessoas quando achava que ninguém estava prestando atenção de verdade. A forma como tratava garçons e funcionários, sempre educada na superfície, mas com aquela impaciência mal disfarçada logo abaixo. O jeito como sempre precisava ser o centro das atenções, como ficava visivelmente incomodada quando alguém roubava seus holofotes. Os convites para eventos sociais cessaram, não de uma hora para outra de forma dramática, mas gradualmente, inexoravelmente. Parcerias em projetos sociais se desfizeram. Organizações não queriam associar sua marca com alguém acusado de abuso doméstico, mesmo que não criminal. O discurso engajado que Paula tanto cultivava perdeu toda a força diante da realidade de suas ações privadas. Ela tentou se reinventar, mudar de círculo social, começar do zero em outra cidade. Mas reputação é algo que segue as pessoas na era digital. A queda não foi espetacular ou cinematográfica. Foi lenta, constante, silenciosa e inevitável. Paula não foi presa. Não perdeu tudo materialmente. Recebeu sua parte do divórcio conforme a lei, mas perdeu algo que valorizava infinitamente mais do que dinheiro. Controle total sobre a narrativa. Controle sobre como as pessoas a viam, o que pensavam dela, como a história seria contada. Pela primeira vez na vida, precisou lidar com as consequências reais de quem escolhe ferir pessoas em silêncio, acreditando que nunca será confrontado ou exposto. E Ricardo acompanhou tudo isso com distância emocional completa, não com prazer, não com vingança, apenas com a consciência tranquila de quem havia feito o necessário para proteger quem amava. Dona Ivone se recuperava aos poucos. O ombro levou semanas para parar de doer completamente, mas a fisioterapia ajudou. E havia algo profundamente diferente em seu olhar agora. Algo leve, livre. Estar longe daquela tensão constante, daquele medo silencioso que a acompanhava em cada cômodo da casa, devolveu a ela uma tranquilidade que parecia ter desaparecido, não apenas desde que chegou à casa de Ricardo, mas desde que o marido havia morrido.
Ricardo fazia questão absoluta de estar presente. Cancelou viagens pelos 3 primeiros meses. Delegou os projetos mais importantes aos sócios. Recusou propostas que antes teria aceitado sem hesitar, sem nem pensar 2 vezes. Os sócios ficaram genuinamente preocupados. Chegaram a fazer uma reunião de emergência. Ricardo, você está jogando fora oportunidades importantíssimas. Clientes que te procuraram especificamente. Eu sei. E eles vão encontrar outra pessoa. Eu preciso estar com minha mãe agora. Isso não é negociável. Mas sua carreira. Minha carreira pode esperar. Minha mãe não pode. E se eu tiver que escolher entre salvar mais uma empresa e recuperar o tempo perdido com ela, eu escolho ela. Todas as vezes. Alguns entenderam, principalmente os que também tinham pais idosos. Outros acharam que ele estava cometendo um erro profissional grave que lamentaria depois. Ricardo não se importou nem um pouco. As manhãs mudaram completamente de textura. Antes, acordava às 5, checava e-mails antes mesmo de levantar da cama. Já começava o dia mental já correndo, resolvendo problemas. Agora, acordava às 7, tomava banho com calma, descia sem pressa e sempre encontrava a mãe na cozinha. Tomavam café juntos todos os dias. Conversavam sobre coisas simples. O clima, os pássaros no jardim que Ivone estava começando a cuidar novamente, planos para o almoço. Às vezes sobre memórias do padrasto, histórias que Ricardo nunca havia parado para escutar de verdade. Às vezes sobre nada em particular, apenas existindo juntos, sem a pressão de produtividade constante. Numa dessas manhãs, 3 semanas depois que Paula havia saído, Ivone comentou algo enquanto passava manteiga no pão. Filho, você está muito diferente. Diferente como? Mais presente, mais aqui de verdade. Antes, mesmo quando estava sentado do meu lado, eu sentia que sua cabeça estava em outro lugar, nas reuniões, nos problemas do trabalho, nas próximas viagens. Agora sinto que quando está comigo, está realmente comigo. Ricardo sentiu um aperto no peito, mas do tipo bom. É que eu finalmente entendi, mãe. Entendi que sucesso profissional não significa absolutamente nada se as pessoas que eu amo estão sofrendo enquanto eu trabalho. Que dinheiro não compra presença. Que estar ocupado não é desculpa para estar ausente de verdade. Ivone sorriu aquele sorriso tranquilo que ele não via há meses, talvez anos. Seu padrasto tentou te ensinar isso. Várias vezes. Lembra? Ricardo lembrou perfeitamente. Das conversas na varanda da casa antiga, quando ele estava começando a carreira meteórica. O padrasto dizendo com aquela sabedoria tranquila que trabalho era importante, mas não era tudo. Que família precisava de tempo real, não apenas de dinheiro enviado. Que presença não tinha preço que se pudesse pagar depois. Ricardo havia ignorado completamente, achado que era conversa de quem não entendia o mundo corporativo moderno, achado que o padrasto estava errado, preso em valores antigos. Ele estava certo, mãe, sobre absolutamente tudo, e eu fui arrogante e cego demais para perceber. Ivone pegou a mão do filho por cima da mesa. Ele ficaria muito orgulhoso de você, do homem que você está se tornando agora, não do que você era. Isso eu tenho certeza. Ricardo teve que piscar várias vezes para segurar as lágrimas que teimavam em vir. Nas semanas seguintes, criaram uma rotina completamente nova e saudável. Café da manhã juntos todos os dias, sem pressa, sem celular na mesa. Caminhadas leves no final da tarde pelo bairro, quando o ombro de Ivone permitia, conversando ou apenas existindo em silêncio confortável. Jantares onde falavam sobre tudo, sobre o passado sem dor agora, sobre o presente, sobre planos simples para o futuro próximo. Ricardo começou a ouvir histórias que nunca havia parado para ouvir de verdade. Como a mãe tinha conhecido o padrasto numa festa de bairro, os dois já não tão jovens. Como foram os primeiros anos quando Ricardo era adolescente e eles tentavam se ajustar como família nova. Sobre sonhos que eles tiveram e realizaram mesmo sendo sonhos pequenos. A viagem para a praia,
o violão novo que o padrasto tanto queria, o dia que conseguiram pagar todas as dívidas. Uma tarde chuvosa, Ricardo encontrou a mãe no quarto, ouvindo as velhas gravações musicais do padrasto. Melodias inacabadas, acordes experimentais, ideias que nunca viraram canções completas, mas que carregavam a essência dele em cada nota. "Posso ouvir com você?" Ivone acenou com a cabeça, sorrindo de uma forma que iluminou o rosto inteiro. Ricardo sentou-se na cama ao lado dela. Ficaram ali quase uma hora, apenas ouvindo música que nunca seria terminada, feita por um homem que sempre soube exatamente o que realmente importava na vida. Quando o último arquivo acabou, houve um silêncio confortável. Então, Ricardo perguntou algo que estava na mente há dias. "Mãe, quando exatamente você decidiu começar a gravar as conversas com Paula?" Ivone ficou quieta por um momento, os dedos traçando o contorno do gravador. "Na segunda semana que estava aqui, teve uma conversa particularmente cruel uma manhã. Ela disse coisas que me fizeram questionar completamente minha própria sanidade, minha percepção da realidade. E quando ela saiu da sala, eu peguei o gravador do seu padrasto e pensei, se eu não registrar isso agora, em voz e data, vou começar a acreditar que estou imaginando tudo, que estou ficando senil, como ela diz. Você teve medo de não ser acreditada." "Tive, filho, muito medo. Porque pessoas como Paula são perigosamente boas em parecer perfeitas para o mundo. E pessoas como eu, bom, somos muito fáceis de desacreditar. Velha, enlutada, possivelmente confusa. Quem acreditaria em mim contra ela sem prova concreta?" Ricardo segurou a mão da mãe e apertou com força. "Eu deveria ter acreditado sem precisar de gravação nenhuma. Só da sua palavra deveria ter bastado. Mas você acreditou quando precisou, e isso é o que conta." Ficaram mais um tempo ali juntos, apenas existindo no mesmo espaço. Quando Ricardo finalmente levantou para ir, ele falou algo que estava processando há semanas. "Sabe, mãe, eu sempre achei que liderança era sobre tomar decisões difíceis nos negócios, sobre ser forte quando todos estão em pânico, sobre resolver problemas que ninguém mais consegue. Mas agora eu entendo que liderança verdadeira também é sobre proteger quem confia em você, sobre perceber quando alguém está sofrendo mesmo em silêncio, sobre estar genuinamente presente mesmo quando não há crise aparente visível." Ivone sorriu com orgulho genuíno. "Você aprendeu. Aprendi tarde demais, mas aprendeu. E agora pode usar isso, no trabalho, na vida, em tudo que fizer daqui para frente." E Ricardo começou a fazer exatamente isso. Quando voltou ao trabalho parcialmente, era um líder completamente diferente, mais atento a sinais sutis, mais humano nas interações. Começou a perceber padrões em funcionários que antes ignorava, alguém ficando progressivamente mais quieto, evitando certos colegas, mudando de comportamento sem explicação clara. Criou canais confidenciais e anônimos de denúncia. Investiu pesado em treinamentos sobre saúde mental no ambiente corporativo e sobre identificação de assédio moral. Tornou-se absolutamente intolerante com qualquer comportamento abusivo. Não importava quão sutil, não importava quão eficiente o líder fosse em termos de resultados. Liderança, ele começou a dizer em reuniões e palestras, não é apenas sobre bater metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam genuinamente seguras, onde ninguém precise ter medo de falar, onde o silêncio seja respeitado, mas também questionado gentilmente quando parece pesar demais em alguém. Alguns acharam que ele estava exagerando, ficando soft, perdendo o foco no que realmente importava. Outros entenderam que algo profundo e fundamental havia mudado nele e que essa mudança vinha de um lugar de dor transformada em sabedoria. Um dia, 4 meses depois do divórcio, Ricardo estava trabalhando no escritório de casa quando ouviu risadas vindas da cozinha. Risadas genuínas, leves, espontâneas. Parou de digitar, prestou atenção. Era Dona Ivone e Jacira.
Estavam preparando o almoço juntas, conversando sobre alguma coisa trivial, rindo de alguma piada interna. A mãe contava uma história engraçada da infância de Ricardo, provavelmente algo embaraçoso. Jacira ria sem constrangimento, sem medo, sem aquela tensão que sempre carregava antes. Ricardo levantou-se silenciosamente, chegou perto da porta da cozinha sem ser visto. Ficou ali apenas observando por alguns minutos. A mãe estava completamente diferente do que era 4 meses atrás. O rosto relaxado, sem aquela tensão constante ao redor dos olhos. Os ombros soltos, não mais curvados defensivamente. O sorriso fácil, natural, sem aquela hesitação de quem teme ser punido por demonstrar alegria. Aquela cena simples, mãe e funcionária rindo juntas na cozinha, preparando comida, apenas existindo sem peso, era tudo que ele havia falhado em proporcionar durante meses terríveis. E naquele momento, Ricardo entendeu completamente e visceralmente o custo real da sua negligência. E também o valor imenso da sua presença agora. O casamento havia acabado de forma devastadora. Parte da reputação profissional havia sido arranhada pelas escolhas que fez. Alguns clientes importantes tinham migrado para concorrentes. Algumas oportunidades lucrativas tinham sido perdidas provavelmente para sempre. Mas ele havia recuperado algo infinitamente, imensamente mais valioso. Havia recuperado a mãe, a pessoa de verdade, não a versão apagada e assustada que Paula havia criado. E no processo doloroso, havia começado a recuperar a si mesmo também. 6 meses, 1 ano, ano e meio. A vida encontrou um ritmo novo, mais lento, mais intencional, infinitamente mais real e presente. Ricardo reduziu permanentemente a carga de trabalho. Passou a aceitar apenas projetos que realmente o interessavam e que não exigissem viagens longas constantes. Descobriu algo surpreendente. A empresa não desmoronou como previam os pessimistas. Pelo contrário, com líderes mais empoderados, ambiente mais saudável e foco em sustentabilidade humana, os resultados até melhoraram de formas inesperadas. Dona Ivone floresceu de formas que nem ela mesma esperava mais possíveis nessa fase da vida. Voltou a cuidar de plantas com dedicação, algo que havia completamente abandonado anos atrás. O jardim da casa virou um pequeno refúgio verde que ela cultivava com carinho todos os dias. Começou a cozinhar de novo receitas antigas que ela e o marido costumavam fazer juntos, redescobrindo o prazer simples de preparar comida com calma. Fez amizade com vizinhas da idade dela. Começou a frequentar um grupo de leitura na biblioteca do bairro, até se inscreveu num curso de aquarela para iniciantes na 3ª idade. Uma tarde ensolarada de sábado, Ricardo a encontrou no jardim completamente suja de terra, mexendo nos vasos com um sorriso genuíno no rosto que parecia vir de dentro, não de educação social. "Mãe, você está realmente feliz agora?" Não foi pergunta. Foi constatação baseada em observação atenta. Ivone olhou para o filho, limpou as mãos sujas no avental florido. "Estou, filho. Pela primeira vez em muito, muito tempo, estou verdadeiramente bem, feliz até." "O que mudou de mais fundamental?" Ela pensou por um momento longo antes de responder. "Eu, primeiro. Você, também. A gente mudou. Eu voltei a me sentir segura o suficiente para existir sem medo. Voltei a ter espaço real para ser quem sou. E você? Você voltou a estar genuinamente presente, não apenas fisicamente próximo." Ricardo abraçou a mãe ali mesmo no jardim, cuidadoso ainda com o ombro que às vezes incomodava em dias frios, mas firmemente. "Obrigado por não ter desistido de mim. Por ter tido paciência, por ter acreditado que eu eventualmente ia conseguir enxergar a verdade. Você é meu filho. Eu nunca, nunca desistiria de você." 2 anos depois do divórcio, Ricardo estava numa grande conferência empresarial quando um jovem executivo de talvez 30 anos o abordou no intervalo, visivelmente nervoso. "Senhor Valente,
Desculpa interromper. Posso falar com o senhor só um minuto rápido? Claro, sem problema. Eu queria agradecer pela palestra que o senhor deu hoje, sobre presença versus produtividade, sobre não confundir sucesso profissional com negligência pessoal. Fez um sentido muito profundo para mim de uma forma que, bom, acho que eu estava desesperadamente precisando ouvir isso. O jovem hesitou, claramente emocionado. Depois continuou com voz embargada. Minha mãe mora sozinha em outra cidade. Eu ligo para ela talvez uma vez por semana, mando dinheiro todo mês. Acho automaticamente que está tudo bem, porque ela nunca reclama. Mas ouvindo o senhor falar hoje sobre sinais sutis, sobre silêncio que pesa, eu percebi que não faço ideia se ela está realmente bem. Não sei porque não pergunto de verdade. Não visito porque estou sempre ocupado demais, sempre com a desculpa do trabalho. Ricardo colocou a mão no ombro do rapaz com firmeza gentil. Então, muda isso enquanto ainda dá tempo. Porque depois que o tempo passa irreversivelmente, você não recupera. E vai carregar para o resto da vida o peso de ter escolhido errado quando ainda tinha escolha. O jovem assentiu, lágrimas começando a cair sem vergonha. Vou ligar para ela agora mesmo. E vou marcar de visitar ela esse fim de semana sem falta. Ótimo. E quando visitar, não vai só fisicamente. Vai com atenção verdadeira. Observa de verdade. Pergunta além do superficial. Escuta além das respostas automáticas. Porque pessoas que sofrem em silêncio raramente pedem ajuda de forma explícita e clara. Entendi perfeitamente. Muito obrigado, Sr. Valente. Muito obrigado mesmo. Ricardo viu o rapaz se afastar já com o celular na mão, discando, e sentiu algo que não esperava sentir, que talvez sua história pessoal de fracasso doloroso e aprendizado caro pudesse servir para algo além da própria dor, que talvez pudesse ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros devastadores. Numa noite fria de inverno, 3 anos após Paula ter saído daquela casa definitivamente, Ricardo e Ivone estavam no sofá assistindo a um filme antigo que ela adorava. Ivone cochilava levemente de tempos em tempos, a cabeça apoiada confortavelmente no ombro dele, coberta com uma manta macia. Ricardo olhou para a mãe no meio do filme, os cabelos muito mais brancos agora, as rugas definitivamente mais fundas, mas o rosto tranquilo, sereno, em paz profunda, sem traços de medo, sem tensão nos músculos, sem aquele olhar assustado de animal acuado que ela tinha quando Paula ainda estava ali. Pensou em tudo o que havia acontecido, a cegueira completa e inicial, o abuso silencioso sistemático que não soube identificar, a mensagem desesperada que salvou tudo, a descoberta brutal, as gravações devastadoras, o confronto necessário, a reconstrução lenta e cuidadosa depois. Pensou em Paula também, mas agora sem raiva, sem rancor. Apenas com uma tristeza distante e meio filosófica. Tristeza por ela nunca ter conseguido entender que crueldade não precisa ser física para destruir pessoas completamente. Que palavras bem escolhidas cortam tão fundo quanto qualquer violência corporal. Que poder usado conscientemente para humilhar sempre retorna eventualmente como solidão absoluta. Pensou no padrasto que tentou ensinar sobre o que realmente importava na vida e que ele ignorou arrogantemente até ser tarde demais para agradecer pessoalmente. Pensou em si mesmo, no homem que era 3 anos atrás e no homem que estava se tornando ainda, em processo contínuo. O filme terminou com os créditos subindo. Ivone acordou com a música final. Ai, dormi de novo? Dormiu. Mas tudo bem. Desculpa, filho. O filme era chato. Ricardo sorriu com ternura genuína. Não, mãe. Estava perfeito. Absolutamente perfeito. CTA final. A história de Dona Ivone não é sobre fragilidade como muitos poderiam pensar superficialmente. É sobre resistência profunda e silenciosa.
sobre uma mulher que, mesmo em luto recente, mesmo com medo constante, mesmo isolada e atacada repetidamente em sua própria dignidade, encontrou uma forma criativa de se proteger e de, eventualmente, ser ouvida de verdade. A mensagem que ela enviou não foi apenas um pedido desesperado de ajuda. Foi um ato de coragem imenso, condensado em apenas 4 palavras simples. Um gesto aparentemente pequeno que rompeu uma cadeia inteira de silêncio opressor e devolveu a verdade ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Nem todo vilão grita ameaças, nem todo abuso deixa marcas visíveis que médicos possam fotografar. Às vezes, a violência veste simpatia impecável, discurso bonito sobre empatia e boas intenções aparentes que enganam até observadores atentos. Às vezes, cresce justamente onde a confiança é maior e menos questionada. Por isso, observar atentamente é tão importante quanto confiar inicialmente. Presença genuína, atenção real e escuta verdadeira continuam sendo as formas mais eficazes de proteção que podemos oferecer. Não apenas para nossos pais idosos, mas para qualquer pessoa que amamos e que pode estar sofrendo em silêncio ao nosso lado. Histórias como essa não existem para chocar gratuitamente ou entreter com drama barato. Elas existem fundamentalmente para alertar. Porque o que aconteceu aqui não é raro, não é exagero novelesco e não acontece só em histórias ficcionais. Acontece em casas silenciosas, de aparência normal, em famílias externamente respeitadas, em ambientes onde tudo parece estar bem demais para ser questionado ou investigado. Talvez o maior alerta dessa história não seja especificamente sobre uma nora abusiva, mas sobre como o silêncio não questionado, a pressa constante da vida moderna e a confiança automática sem observação podem cegar até pessoas muito inteligentes, extremamente bem-sucedidas e cheias de boas intenções genuínas. Às vezes, o maior perigo não está fora de casa, está dentro e cresce silenciosamente exatamente onde menos esperamos encontrar. Se essa história te fez parar mesmo que por um momento, pensar diferente ou lembrar de alguém que você ama e talvez não tenha visto de verdade ultimamente, então ela já cumpriu seu papel fundamental. E se você acredita que histórias assim precisam continuar sendo contadas, histórias que não apenas prendem a atenção, mas despertam consciência, eu te peço algo simples, mas muito importante. Se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que talvez precise abrir os olhos antes que seja tarde demais. Cada gesto seu aqui ajuda diretamente esse espaço a continuar existindo, crescendo e trazendo narrativas que não fogem do que é difícil, do que é desconfortável, do que é real e precisa ser dito mesmo quando dói. Porque histórias não mudam o mundo sozinhas de forma mágica, mas podem mudar profundamente a forma como alguém olha para ele, para as próprias relações, para as pessoas ao redor. E se pelo menos uma pessoa, depois de ouvir isso, decidir prestar mais atenção real, estar mais genuinamente presente ou proteger melhor quem ama, então absolutamente tudo isso já valeu completamente a pena. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.